Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023. A gente começa, como de costume, passando primeiro pelo cenário local. A gente teve uma semana de grande importância para a política monetária, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, nos Estados Unidos também. E a gente viu o Ibovespa apresentando queda aí de 3,09% na semana, cotado aos 98.829 pontos. Tá? Como destaque em performance na semana, as ações do BB Seguridade subiram 2%, com juros altos beneficiando a performance da companhia. Já na ponta oposta, a Localweb teve queda de quase 25% após os resultados do quarto trimestre de 2022 decepcionarem o mercado. No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% pela quinta reunião consecutiva, conforme já esperado pelo mercado. No comunicado pós-reunião, o comitê reafirmou que segue vigilante e que sua estratégia atual consiste em manter a taxa Selic no patamar atual por um longo período. Além disso, o Banco Central continua afirmando que não hesitará em retomar o ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Isso acabou assustando um pouco o mercado e a gente viu uma semana mais pesada aqui para as ações brasileiras. No cenário de inflação, o IPCA 15 ficou em 0,69% em março, desacelerando na comparação com o mês anterior e dando sinais ligeiramente benignos para o mercado. Olhando o cenário internacional, nos Estados Unidos, a gente teve o Fed, ele tenta se equilibrar entre as preocupações com a saúde financeira de bancos regionais de médio porte e o controle da inflação. Continua mostrando sinais de força, com o mercado de trabalho que continua bastante aquecido por lá e leituras que continuam mostrando pressão sobre os preços, tanto ao consumidor quanto ao produtor. Desculpem. O Banco Central americano ele elevou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais para um intervalo entre 4,75% e 5%, apesar das turbulências no sistema financeiro global, mas em linha com a expectativa do mercado. No comunicado, o Fed sugeriu que as condições financeiras podem se tornar suficientemente apertadas sem aumentos adicionais na taxa básica de juros. No entanto, o comunicado também destacou que a inflação continua elevada e que um aperto adicional nos juros pode ser necessário para trazer a inflação de volta à meta. E na Europa, o Banco Credit Suisse ele foi vendido para o UBS numa tentativa de tentar conter a crise de confiança que poderia se espalhar tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos. A gente viu também as ações do Deutsche Bank chegarem a cair mais de 10% depois que uma subida no seu CDS, que é o Credit Default Swap, que é um indicativo de percepção de risco de crédito dos emissores, com investidores voltando a se preocupar com a estabilidade do sistema bancário europeu. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, afirmou que a entidade deve seguir observando os fatores de mercado para sua próxima decisão sobre juros, diante de uma turbulência do sistema financeiro global, apesar de seguir reforçando que o Banco Central seguirá com sua meta de inflação em 2% ao ano. Os dados do PMI composto de março da zona do euro mostraram que a economia europeia permanece relativamente sólida, apesar de aumento da taxa de juros e do aumento do custo de produção gerado pela guerra na Ucrânia. Passando agora para o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX apresentou queda de 0,21% na semana. Ele foi impulsionado positivamente pelo segmento de recebíveis e negativamente pelos fundos de tijolo. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de mais 0,21% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 0,64% na semana. Entrando na parte de moedas, a gente teve uma semana um pouco mais tranquila, A gente viu o dólar apresentando uma realização frente aos seus principais pares. Por aqui o dólar ele recuou 0,52% frente ao real. Essa desvalorização ela se justifica um pouco pela entrada de capital estrangeiro na bolsa. Aqui na B3 a gente viu o Ibovespa recuando, ficando abaixo aí dos 100 mil pontos, e com isso trazendo um pouco mais de fluxo comprador dos estrangeiros para a nossa bolsa, que é um ponto
positivo, tá? Já o DXY, que é o índice da cesta de dólar contra diversos pares de moedas, ele apresentou queda aí de 0,72% na semana. Perdão. Já as criptomoedas, a semana ela foi de leve realização após o forte rally das últimas 2 semanas. O Bitcoin apresentou queda de 1,08% na semana, enquanto o Ethereum recuou 1,45% na semana. Foi uma semana um pouco mais tranquila. No mês a gente vê a performance bastante elevada de ambas as moedas, né? O Bitcoin já ultrapassa aí 18% no mês, enquanto o Ethereum sobe mais de 8%. Para dar sequência aqui na parte da curva de juros, eu vou chamar então o Thiago Tavares para comentar um pouquinho aqui para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui sobre o juros futuro, né? A gente teve uma semana ali de altas correções nas nossas curvas de juros, com exceção do vértice ali 2024, onde que, na verdade, ele teve um leve aumento, né? O juros futuro ali fecharam em queda firme com um temor global de recessão no radar, né? O sentimento de cautela ali no mercados globais em relação à saúde do setor bancário, ele vem reforçado ali nos pregões durante toda a semana, onde deu espaço ali para uma queda generalizada nos juros globais, na medida em que os agentes, entendeu, embute nos preços chances renovadas ali de uma recessão. O mercado brasileiro seguiu a mesma toada ali, com queda nas taxas de juros, ao longo de toda a estrutura do termo da curva, ainda mais com mais intensidade nos vértices intermediários, enquanto os participantes do mercado se mostram atentos aos nomes ventilados para ocupar o cargo ali na diretoria do Banco Central, né? Então, o mercado ignorou completamente a inflação medida ali pelo IPCA 15, que veio 0,69%, e preferiu focar no sentimento global e na briga local entre o governo e o Banco Central. A pressão política ali está aumentando para que o Banco Central inicie um ciclo de flexibilização, onde o mercado espera que o primeiro corte de juros ocorra no terceiro trimestre. O presidente ali, Lula, recentemente exigiu mudanças no regime das metas de inflação e ameaçou minar a independência do Banco Central, né? Então, esse fato aí já faz semanas que estão aí nessa entoada aí, o que poderia levar o país a um estado permanente de inflação e taxa de juros mais alta, né? Com isso, o cenário base não mudou em relação ao mês anterior, mas a probabilidade ali de um cenário mais pessimista se materializar aumentou dramaticamente, né? Então, assim, as taxas voltaram a acumular queda firme ao longo da semana, com exceção do DI 24, né? Então, o DI 25 ali teve uma queda de 1,2% durante a semana, o 27 menos 2,24 e o DI 29 ali, nossa curva de juros um pouquinho mais longa ali, 1,47. Né? Então, esse foi o fechamento da semana aí para os juros, né? E de agenda para essa semana ali, eu acho que tá bem tranquilo ali, a gente só vai ter para essa semana, na quinta-feira, a nossa produção industrial mensal, e na sexta-feira ali será divulgada a taxa de desemprego.